Capítulo 519, Rompimento 1. Primeiro, eu não tinha ideia do que você estava prestes a dizer. Esse não foi um dos seus discursos ensaiados habituais. Segundo, mesmo que eu soubesse, nunca teria impedido você. Eu tenho tentado por anos para impedi-lo de engarrafar seus sentimentos. Solos respondeu. Estou feliz que você finalmente admitiu como este mundo cruel vale a pena viver, mas suas palavras me machucaram profundamente. Sei que nunca segurei sua mão nem te abracei quando nossa existência parecia sem esperança, mas eu estava sempre lá para você. Já lhe disse muitas vezes as mesmas coisas que Flória, Tista e agora Camila disseram, mas você nunca ouviu. Sou parte de você, mas não sou você. Depois de todo esse tempo, e depois de tudo que passamos juntos, eu deveria merecer sua confiança. Eu confio em você, Solos. Eu sempre fiz. Lee tentou se defender. Não, você não confia em mim. É que você não pode esconder nada de mim, há uma grande diferença. Depois que menti para você, só uma vez, para proteger sua vida, você me disse coisas terríveis, você me manteve à distância por semanas. Você nunca parou para pensar como tinha sido difícil para mim, nem porque eu fiz isso. Você nunca tem ideia de quantos sacrifícios eu faço por você até que desencadeamos uma fusão mental e então você se desculpou só para começar de novo. Quando nos reconciliamos, você me deu permissão para chutar sua bunda se eu discordasse de você, mas só agora encontrei forças para fazê-lo. Eu nunca fico com raiva de você porque ao contrário de Flória, ao contrário de cada alma deste planeta, eu conheço o verdadeiro você. Derek McCoy, Litveren, seja qual for o nome, não me importo. Onde sua família vê um homem de ferro, onde Camila vê um herói, onde você vê um monstro, eu vejo um homem que não importa o quanto ele teve que rastejar, não importa quanta merda ele teve que engolir para seguir em frente, ele nunca parou de lutar. Sempre te respeitei por isso e não queria me tornar outro fardo para você carregar. Depois dos vales, depois de passar algum tempo com meus amigos ao invés dos seus, finalmente percebi o que ser uma pessoa realmente significa. Eu mereço de você o mesmo respeito que eu dou a você e se às vezes meus sentimentos são um fardo, bem, lidar com isso. Porque eu sou tão real quanto Flória é, eu não sou apenas uma voz em sua cabeça. Lita ainda estava se recuperando de seu próprio momento de fraqueza com Flória, então receber Solos, todos os seus sentimentos reprimidos, deixou completamente sem palavras. Ele voltou para seus amigos sem saber se sentia comum pelo que tinha acabado de fazer com Flória, ou pelo que ele tinha feito com Solos por todos esses anos. Porque ela estava certa sobre tudo. A propósito, enquanto você interpretava Romeu, eu verifiquei sua Julieta com revigoramento. Suas impurezas estão muito mais perto do núcleo da mana em comparação com a última vez que verificamos, mas ela ainda está segura. Você não precisa se preocupar com ela despertar tão cedo. Você e eu ainda temos um pouco de tempo para encontrar uma maneira de fazê-la sobreviver ao seu despertar. Lee tinha sido tão absorto por suas emoções que ele tinha esquecido completamente sobre o problema com o núcleo de mana de Flória. No entanto, mais uma vez Solos tinha coberto por ele, porque ela se importava. Obrigado, Solos. Eu nunca vou dizer isso o suficiente. Obrigado por ser meu único amigo verdadeiro. Se Flória foi minha costureira, costurando-me de volta, você é meu molde. Você me impediu de me perder mais e mais e você ainda faz. Solos telepaticamente assinou com a cabeça, aceitando o elogio. Ela pensou em compartilhar com ele a notícia sobre sua forma humanoide, mas no final, ela decidiu contra. Seria um golpe baixo. Um grito de atenção agora que ele ainda está emocional. Como acabei de dizer, não sou Lit. Faço as coisas do meu jeito. Do jeito certo. Eu não manipulo aqueles que eu amo para conseguir o que eu quero. Ela pensou. Quando eles voltaram para seus amigos, Lito ouviu vários sussurros. Mesmo que ele não pudesse juntar o suficiente deles para obter toda a história, ele tem a essência dela. Felizmente, Flória e ele não tinham ido embora por muito tempo e Camila ainda não tinha dado sua resposta. Litzgirne avisaram sua família e sua namorada sobre os riscos da festa.
Mexer diretamente com Lit era suicídio, mas eram alvos muito mais fáceis. Na frente de tal público, perder a paciência poderia prejudicar seriamente Lit, mesmo que ele não estivesse lá. Camila e Elina foram cortadas do mesmo tecido. Eles provavelmente teriam esbofeteado Calion no esquecimento por suas palavras desdenhosas, mas além de apertar as mãos, eles sorriram e não fizeram nada. Uma vez que ambas as opções que ele me deixou me colocaram no errado, eu só posso escolher a terceira. Permanecer em silêncio e esperar que Lit retorne rapidamente. O que está acontecendo aqui? Lit perguntou a Fria enquanto tomava a mão de Camila. Ela não só era sua amiga, mas Fria também era uma dama da família. Ninguém poderia questionar seu julgamento sem desrespeitar toda a família Ernas. Ela contou tudo a ele, sentindo-se um pouco envergonhada por não ter interferido. Kila e ela não gostavam de Camila marcando seu território desde que estavam torcendo pela irmã. Deixe-me entender isso. Lit ficou em linha reta como uma flecha, para que ele pudesse olhar para baixo em Calion enquanto olhava para ele nos olhos. Primeiro, você tratou meu encontro como um servo, exigindo desculpas apenas com base em suas suposições. Então, você menosprezou meu trabalho, minha magia, na frente de toda a minha família e o resto dos convidados. Por último, questionando sua educação, você também questionou o meu julgamento. De jeito nenhum. Você está simplificando demais as coisas. Calion disse como uma expressão aflita. Eu estava simplesmente tentando ajudar sua namorada e defender a minha. Vamos lá. Desafie-me, ataque-me ou algo assim. Ninguém espera que eu ganhe e quanto mais você me vencer, pior será para você. Isso vai provar que você não é nada além de um bárbaro sanguinário. Ele pensou. Eu sou. Lit deu de ombros. Glória, Camila insultou você de alguma forma? Não, eu perguntei-lhe sobre seu corsage e ela simplesmente respondeu. É lindo. A propósito, chamando-o de bugiganga, ela olhou para Calion por um segundo antes de recuperar sua compostura. Então, nenhuma desculpa foi necessária e você menosprezou meu trabalho. Lit repetiu enquanto o encarava por desacato. Eu realmente sinto muito. Glória deu a Camila um arco primeiro e depois Lit. Ela se sentiu terrível, já que não era apenas uma das anfitriãs, mas também a parceira de Calion. Não precisa se desculpar. Glória. Lit pegou-a pelos ombros e fez ela ficar alta. Você é um dos meus melhores amigos, eu nunca poderia me ofender com você. Essas palavras pesavam mais do que qualquer reprovação poderia, especialmente depois do momento que tinham acabado de compartilhar na sala lateral. Glória se sentiu estúpida e miserável. Ela cerrou as laterais de seu vestido enquanto seus olhos se apertaram pela raiva e constrangimento, exatamente como Lit tinha planejado. Capítulo 520, Rompimento 2. Esses são os momentos em que você realmente age como um monstro. Como você pôde fazer isso com Glória? Solo se sentiu mal por ela. Se eu o encontrasse na selva, o teria matado. Se eu estivesse no meio da rua, o teria desafiado. Aqui eu só pude tirar o açúcar de seu veneno para revelar a cobra que ele é. O rosto bonito e palavras bonitas não significam nada. Glória precisa aprender a lição e uma mão queimada ensina melhor, respondeu Lit. No momento em que as pessoas perceberam a angústia de Glória, todos os sussurros desapareceram. Kila e Fria estavam encarando Calion como se pudessem matá-lo sem pensar duas vezes, assim como seus irmãos, parentes e até mesmo os membros de sua equipe. O plano de Calion caiu em frangalhos quando as antigas famílias nobres deixaram seu lado no momento em que entenderam de quem os Ernas estavam se aliando. Não havia sentido em apoiar um cavalo morto e não havia sentido em bater nele. Calion conseguiu embaraçar seu par, seus anfitriões e toda a sua família de uma só vez. Foi um erro social suculento o suficiente para animar a noite, mas não o suficiente para durar mais de um dia. A menos, claro, que as coisas piorassem. Glória, você gostaria de dar um pequeno passeio pelo parque? Nós poderíamos usar um pouco de ar. Calion jogou bem suas cartas, evitando ser rude e usando o baixo status social de Camila para justificar suas palavras. Não foi tão bem quanto eu esperava, mas ainda está tudo bem.
Eu só preciso ter certeza de que Glória não está chateada e culpa Putinha pelo acidente. Ele pensou. Você tirou as palavras da minha boca. Ela finalmente ergueu os olhos do chão. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto, mas seus olhos estavam frios. Nós precisamos conversar. Risos e sussurros se espalharam por todo o salão principal assim que o casal passou pelas portas de vidro que davam para fora. Você acha que ela vai expulsá-lo? Camila sussurrou no ouvido de Lit. Isso é improvável. Ele era sutil e eu não conseguia fazer uma cena. Os Ernas perderão muito prestígio se ela ficar sem um par imediatamente. Ele respondeu enquanto ouvia os outros convidados apostando nos resultados possíveis. Callion sendo expulso recebeu 100, assim como seu relacionamento durou mais de uma semana. Ela te tratou como um lixo. Alguém precisava dizer algo. Por que é que estás zangada comigo? Callion disse que depois de todas as suas tentativas de conversa doce foram recebidas com frieza de Glória. Se eu achasse que sim, eu mesma a colocaria em seu lugar. Você não fez isso para me defender, você fez isso para envergonhar Lit. Ou você acha que eu sou tão estúpida? Esqueça isso, eu sou tão estúpida, caso contrário, eu nunca teria namorado você. Ela estava andando em dobro, apertando e soltando as mãos para suprimir seus impulsos mais violentos. Como você pode dizer aquilo? Eu não sou totalmente culpado aqui. Você poderia ter me dito que queria falar com ele em particular. Você me pegou de surpresa, pedindo ao seu ex para falar o que eu deveria fazer. Callion tentou transferir a culpa novamente, esperando que um pouco de culpa tornasse seus motivos mais críveis. Você está dizendo que devo pedir sua permissão antes de falar com um amigo. Seu movimento resultou em jogar combustível de jato nas chamas de sua indignação. Não, El, para responder a sua outra pergunta, você poderia ter descontado em Lit, como ela fez comigo. Ou, se você fosse tão inseguro sobre nós, poderia ter me pedido para falar sobre isso em particular antes de me envergonhar na frente de toda a família verem. Em vez disso, você o retirou do elo mais vulnerável da corrente. Parece deliberado, se não planejado para mim. Como você pode dizer aquilo? Ele conseguiu soar ofendido, embora apenas seu orgulho estivesse ferido, porque ela parecia ver através de seu plano muito facilmente. Como você poderia fazer isso se você já se importou um pouco comigo? Glória repreendeu. Você pode ficar para a gala, mas não quero vê-lo nunca mais. Callion tentou se opor, antes que a mão direita de Glória se fechasse em sua garganta, levantando-o do chão e lembrando de que ela era ainda mais forte do que parecia. Isso não é assunto para debate. Você pode dizer sim e agir como um verdadeiro cavalheiro pelo resto ou ser escoltado para fora da minha casa. Sua escolha. Callion acenou com a cabeça como um papagaio, seus pulmões gritando por ar. Isso não acabou, sua vadia. Há mais de uma maneira de usar você contra aquele camponês. Derrubar os Ernas e os verem é como matar um bando de pássaros com apenas uma pedra. Enquanto isso, dentro do salão principal, o mordomo anunciou o casal Ernas e o casal real logo depois deles. Rei Meron Grifon e Rainha Silpa Grifon. Apesar do tratamento mágico cosmético, os reais não podiam se comparar aos Ernas. Apesar de seu caráter, Girne tinha um rosto oval com traços delicados e olhos grandes, enquanto a rainha tinha feições marcantes e queixo quadrado. Depois que as impurezas de ambos foram removidas, a melhor comparação que poderia ser feita entre eles era que, respectivamente, pareciam uma donzela recém-casada e um sargento instrutor. Sinto muito, querida Girne, disse para Camila e Lit. Eu não esperava que Glória levasse você embora. Você lidou bem com as coisas, Camila. Não há necessidade de se desculpar, Ladernas. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Camila ficou constrangida com toda a atenção dos senhores da casa. Muitos olhos estavam olhando para ela com inveja. Não importa o quão cuidadosa você tenha sido, ele teria atacado na primeira oportunidade. Não é sua culpa. Peço desculpas em nome de minhas filhas. Orion fez uma pequena reverência para Camila, fazendo com que ela e as garotas Ernas corassem de vergonha. Estou decepcionado com você. Camila é a aprendiz de sua mãe e noiva de seu amigo.
Você deveria ter sido mais atencioso com ela. Com essas palavras, Lit, seus parentes e Girne quase engasgaram com vinho. Não estamos comprometidos, Camila conseguiu dizer com uma voz estridente. Você não está. Orion parecia pasmo. Quer dizer, ele fez a camélia para você, que é a peça forjada mais romântica que eu já vi. Ele até fez para você uma tiara como as que Elina e suas irmãs estão usando. Achei que você já fazia parte da família Veren. Eu sou um pônei de um truque, ok? Lita estava vermelho como uma beterraba de vergonha. Os tiaras são as peças mais elaboradas que posso fazer. Eu sou um mestre de forja, não um ourives. Pratiquei muito para fazer o presente de Girne e pensei que seria um desperdício usar esse conhecimento apenas para criar uma única peça. Mas você fez camélias para o resto da sua família também. Orion se opôs. Quantas vezes você quer que eu diga que sou um pônei de um truque? Não há nenhum significado oculto por trás deles. Eles não são algum tipo de marca registrada da família. O que é uma camélia? Rainha Silpa perguntou. Depois de terminar sua jornada entre os nobres mais importantes, ela ficou curiosa sobre a confusão entre os Arnas e os Veren. Continua no próximo vídeo.